Hoje, na classe dos jovens, estudaremos a lição de número 2, que tem como título Davi, a excelência no servir. Continuaremos comentando a biografia deste servo de Deus. Porém, é importante lembrar aos irmãos que o livro de apoio e a revista foram escritos em coautoria. O pastor Marcos Tedesco teve a ajuda de outros irmãos. No capítulo 1 e, consequentemente, na lição de número 1, tivemos as percepções do pastor Marcos Tedesco. Agora, no capítulo de número 2, temos a escrita da irmã Thelma Bueno. O estilo muda, mas o conteúdo continua sendo enriquecedor. Os nossos objetivos específicos são, em primeiro lugar, conhecer as habilidades de Davi para realizar um serviço excelente. Em segundo lugar, refletir a respeito da excelência de Deus em nós, mediante sua presença. Em terceiro lugar, compreender a excelência de Deus em nós para cumprir as difíceis missões. E um quarto e último objetivo aqui de forma extraordinária, identificar a difícil missão do jovem cristão. Cumpriremos estas finalidades seguindo o roteiro da lição em seus pontos e subpontos. Portanto, direto ao assunto e com muito conteúdo, o texto principal nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías capítulo 41, versículo 10. Que versículo extraordinário. Eu trago aqui para comparação de tradução a paráfrase NTLH que nos diz em seu texto: não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo. Eu os protejo com a minha mão forte. Antes de avançarmos na exposição desta passagem bíblica, é necessário fazer duas observações que são relevantes. A primeira delas é que esse texto ele parece um tanto desconectado com o assunto da lição de número 2. Porque ele não trata da vida de Davi e não tem nenhuma relação com o contexto da biografia deste monarca. Então o texto aparentemente está deslocado, mas a gente vai fazer aqui, vai tentar harmonizar a verdade presente no texto com os propósitos da nossa lição de número 2. A segunda observação importante é a seguinte: nós temos aqui no texto da versão corrigida a expressão não temas. Não temas. E, frequentemente, ouvimos a afirmação de que essa expressão não temas, ou os seus equivalentes, aparecem 365 vezes na Bíblia. Outros até dizem que aparece 366 vezes para os anos bissextos, representando o encorajamento para cada dia do ano. No entanto, essa ideia é um mito. Isso não é verdade. Se você repetiu ou se você estava pensando em falar isso em classe, não fale, porque isso é um mito. O número é significativamente menor, talvez não chegue nem a 100. Aí dizem 366, 365. Então, não faça isso porque vai comprometer a credibilidade do seu ensino. Eu queria só deixar isso aqui bem reforçado para os nossos irmãos. Vamos ao contexto do versículo. Esse versículo ele foi dirigido ao povo de Israel durante um período de incerteza e medo, quando eles enfrentavam as ameaças de nações mais poderosas. Deus aqui está lembrando seu povo da sua presença, da sua proteção e da sua fidelidade. Com isso, o Senhor estava estimulando a fé. Confiem em mim. Eu sou o Deus de vocês. Eu estou com vocês. O que podem fazer as nações? Então, mesmo que o contexto não se refira ao rei Davi, nós podemos adaptar a verdade dessa passagem bíblica ao contexto da vida de Davi e à nossa realidade nos dias atuais. Como, irmão Murilo? Preste atenção. A vida de Davi prova que habilidades naturais mais presença de Deus é igual a excelência no serviço. Davi, ele não confiava em suas próprias habilidades, mas no Deus que o fortalecia, conforme o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 37. Não é 1 Samuel, é 1 Samuel. E Isaías 41:10 revela essa confiança, não é, que o povo, a nação de Israel, deveria ter em Deus. E por extensão, essa verdade ela pode ser aplicada. Né? Nós temos aqui: não temas, eu te sustento e eu sou contigo. Como Davi, nós enfrentamos gigantes, mas não estamos sozinhos. Por isso, nós devemos ter em mente o seguinte: não preciso temer,
Não preciso temer, Deus está comigo. Eu não estou sozinho. Ele está me dizendo para não ter medo. O texto diz, eu te sustento. Como Davi, mesmo após falhas, nós somos restaurados. Ele nos sustenta com a sua destra, com a sua mão fiel. E o texto diz, eu sou contigo. Como Davi, nossa missão só tem sentido se Deus estiver nela. Só tem sentido sair do campo das ovelhas e ser rei de Israel e passar por todo o processo, todo o sofrimento, se Deus estiver presente. Só tem sentido a gente se gastar e deixar ser gastado no ministério, na obra de Deus, no reino, na vida cristã, se Deus estiver presente. O mais importante de tudo, e o que faz de fato a diferença, esse é o ponto de conexão, é a presença de Deus. O que Deus está dizendo a Israel no contexto de Isaías é o seguinte, eu estou com vocês, e isso fará toda a diferença. O que fez a diferença na vida de Davi foi a presença de Deus. E o que faz a diferença na nossa vida é a presença de Deus. Não é o título, não é os cargos, não são as faculdades adquiridas, não são as habilidades naturais, é a presença. O resumo da lição diz, Davi foi escolhido e ungido por Deus para uma grande missão, que incluía preservar o povo escolhido e a linhagem real. Preste atenção, Davi ele tinha talentos extraordinários. Ele foi escolhido não necessariamente pelos talentos, mas ele tinha talentos. Ele era músico, poeta, guerreiro e líder. Mas nenhuma dessas habilidades o tornou grande. Foi a presença de Deus em sua vida que transformou suas capacidades em um legado duradouro. Olha, sem Deus, Davi seria apenas um pastor esquecido e não o rei de Israel. Ele seria apenas um arpista talentoso e não autor dos salmos que consolam gerações. Ele seria apenas um soldado corajoso e não um homem segundo o coração de Deus. A lição aqui é clara. Você pode ser bom, mas sem Deus nunca será suficiente. Você pode vencer batalhas, mas com Deus você vencerá a guerra. Você pode inspirar pessoas, mas só com Deus você será capaz de transformar vidas. Não se engane. Suas habilidades abrem portas, sim, mas é a presença de Deus que as mantém abertas. Seu esforço constrói, mas é o Espírito Santo que dá significado à obra. Então Davi ele foi escolhido, foi ungido por Deus para uma grande missão que estava para além do trono de Israel, preservar a linhagem do Messias. E ele só desempenharia essa função com eficácia, só cumpriria os propósitos divinos se a presença de Deus fosse com ele. Vamos à exposição dos pontos e subpontos, mas me dirijo aos irmãos do YouTube. Vocês já sabem, curtam, comentem e compartilhem. É o pedido que eu faço de forma bem especial e incisiva a vocês em todos os nossos vídeos aqui no YouTube, tá bom? Com isso, os irmãos nos ajudam, pois a plataforma aqui vai entregar o vídeo a mais pessoas, tá certo? Irmão Murilo, eu não vou curtir, não vou comentar e não vou compartilhar, não tem problema. Você está assistindo a pré-aula, Deus abençoe a sua vida. Para quem curtiu, comentou e compartilhou, e para quem também não fez isso, estou deixando aqui na descrição do vídeo o link para você fazer o download gratuitamente do subsídio que estou utilizando como roteiro para esta aula. Deus abençoe a vida de todos os nossos irmãos. Quem faz parte da ferramenta EBD, utilize todo o material exclusivo que está disponível na plataforma da ferramenta. Meus irmãos do YouTube, vocês não sabem o que estão perdendo. Se tem alguém aqui da classe de jovens que faz parte da ferramenta EBD e está assistindo pelo YouTube em vez da ferramenta, coloca aqui embaixo nos comentários se a ferramenta é boa ou não. Seja sincero, tá bom? Seja sincero. Olha, irmãos, a ferramenta EBD é o local onde o professor da escola dominical encontra tudo o que precisa em um só lugar. Então eu vou deixar o link para você que ainda não conhece e não é assinante aqui embaixo para você clicar e ir conhecer e ver a infinidade de recursos que nós ofertamos por lá. O preço é acessível, é o valor de uma pizza. A assinatura anual, é mais barata que um livro. Meu Deus, você não pode ficar de fora, tá bom? Vamos lá. Ponto de número 1. Um currículo notável para um serviço excelente. Vamos olhar o currículo de Davi. Vamos ver o que está escrito lá no currículo dele. Quais são as suas experiências. O subponto 1 diz, um pastor de ovelhas. A lição nos fala, quando os servos de Saul apresentaram as credenciais do jovem Davi, que está em 1º livro de Samuel, capítulo 16, versículo 18,
As referências mencionadas chamam bastante a atenção do rei. Um músico admirável, valente, animado, guerreiro, ponderado nas palavras, educado e o mais importante, o Senhor era com ele. O rei não perdeu tempo e imediatamente mandou chamá-lo. Porém, antes de chegar à corte, Davi aprendeu muito com um rebanho de ovelhas. Ele tinha em seu currículo experiência pastoral. A palavra currículo pode ser definida como um conjunto de conhecimentos, habilidades e experiências adquiridas por uma pessoa ao longo da vida, seja na educação formal, no trabalho ou em outras áreas da vivência humana. No contexto bíblico, e aqui da lição de número 2, podemos aplicar essa ideia ao aprendizado que Deus proporcionou a seus servos antes de colocá-los em posição de grande responsabilidade. O jovem Davi, antes de se tornar rei de Israel, desenvolveu habilidades que são importantes como pastor de ovelhas e que posteriormente foram úteis em sua vida e liderança. Algumas delas incluem, vamos lá. Em primeiro lugar, coragem e habilidade de combate. Davi, quando foi introduzido à corte, ele tinha no seu currículo pastor de ovelhas. Mas como pastor de ovelhas, ele desenvolveu habilidade de combate e coragem. Ele enfrentou animais selvagens, como leões e ursos, para proteger seu rebanho. E isso preparou para batalhas futuras, incluindo seu famoso duelo contra Golias. E quando eu lia isso aqui, veio-me um insight assim na mente, um estalar assim, uma luz acendeu. Como Deus prepara os seus servos. Deus prepara reis no campo cuidando das ovelhas. Irmãos, não despreze as pequenas responsabilidades, porque elas são uma preparação para a grande obra que Deus tem de forma específica para a nossa vida. Deus veja isso assim na mente, como se fosse essa voz do Espírito. Eu preparo reis nas campinas, nos pastos, nos serviços mais humildes, cuidando de ovelhas. Em segundo lugar, Davi aprendeu responsabilidade e cuidado. Como pastor, ele aprendeu a zelar pelas ovelhas, guiando-as, alimentando-as e protegendo-as, o que mais tarde se refletiu em seu papel como líder do povo de Israel. Leia o Salmo 78, versos 70 ao 72. Você vai ver. Ele aprendeu paciência e perseverança. O trabalho pastoral exigia longas vigílias e persistência, características que ajudaram Davi em momentos difíceis, como quando ele foi perseguido por Saul. Ele aprendeu habilidade com a funda. Davi tornou-se hábil no uso desse estilingue, uma arma comum entre os pastores para afastar os predadores. E essa habilidade foi a habilidade que ele utilizou quando derrotou Golias. Olha que coisa fantástica! Ele aprendeu dependência de Deus. No isolamento dos campos, Davi desenvolveu uma forte relação com Deus. E isso está bem expresso e claro no Salmo de número 23, que é de sua autoria. Então, no currículo, pastor de ovelhas. Mas o que esse homem aprendeu com o pastor de ovelhas? Veja aí o tanto de pontos que levantamos. Há outros, mas esses aqui considerei os mais importantes para falarmos aqui. O subponto 2 diz, corajoso e destemido. Parece um tanto redundante, mas a gente vai falar agora disso aqui com mais detalhes. A lição diz, Davi também se destacava por ser corajoso e destemido. Se ele desse ouvidos aos que os demais falavam, jamais seria um vencedor. Rapaz, Davi, tuas intenções são erradas, dizia seus irmãos. Aí o povo rindo, tá vendo aí? Esse rapaz aí é o que vai lutar. O próprio gigante diz, eu sou um homem, me manda um cão. Estão mandando um moleque aqui. Meu Deus do céu. Se ele fosse dar ouvido, ele parava. E esse jovem não vai para frente, não. Isso aí não passa. Não. Pare de dar ouvido ao que as vozes contrárias estão dizendo. Como venceremos, diz a lição, né? Como veremos na próxima lição, todos temiam um gigante e tinham motivos para não querer estar ali diante daquele grande e terrível homem. Porém, Davi era diferente dos demais. Por quê? Porque ele era corajoso e destemido. Corajoso é alguém que, mesmo sentindo medo, age com determinação, enfrentando perigos e desafios
por um propósito maior. A coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de superá-lo. Ele era corajoso. Ele também era destemido. Destemido é alguém que demonstra uma ousadia natural sem hesitação diante do perigo. Não é o mesmo que impulsivo ou agir por impulsidade. O destemido age com confiança e firmeza, muitas vezes por já ter enfrentado situações adversas antes. O que preparou esse espírito, o que fez, o que levou Davi, melhor, né? O que levou Davi a ter esse espírito destemido? Pastor de ovelhas. Lutar contra o leão. Lutar contra o urso. Agora ele ia lutar contra o gigante. Ele era corajoso e destemido. O subponto 3 diz: um músico excelente. Só habilidade extraordinária no currículo. Músico excelente. A lição diz: Davi foi um músico que louvava ao Senhor com sua harpa bem tocada, sua voz suave e suas letras profundas. Ele foi muito usado nas mais diversas ocasiões. O autor de pelo menos 73 salmos deixou letras que nos convidam ao louvor, à oração, à adoração, à reflexão e à busca por mais proximidade com o nosso Deus. Quando nós lemos a história de Davi, é fácil se impressionar com as suas vitórias, como o episódio de Golias, não é? O seu reinado também cheio de conquistas sobre os filisteus, muitas vitórias vencidas, mas algo que muitas vezes passa desapercebido é que antes de ser um rei, de ser um guerreiro, ele era músico. Aí como assim, irmão Murilo? Ele era até um músico completo, né? Porque ele tocava, aparentemente ele cantava e, de forma muito clara aqui, ele era um bom compositor. Compositor extraordinário, inspirado por Deus. Mas preste atenção como os detalhes são interessantes. Davi não entrou no palácio por ser um grande guerreiro. Ainda não havia derrotado Golias. Ele chegou lá por causa da música. Isso me fez pensar o seguinte: será que estamos subestimando nossos dons? Às vezes, o que parece apenas um passatempo, um hobby, ou algo simples, pode ser o meio que Deus usará para nos colocar no lugar certo. Então, essa tua persistência na leitura parece um hobby, mas às vezes é Deus te preparando para te introduzir em certo lugar. Às vezes, esse desejo teu de aprender idiomas, de aprender a tocar um instrumento, esse desejo teu de aperfeiçoar a tua oratória, essa vontade de estudar determinadas áreas, fazer direito, às vezes é Deus te preparando naquilo que tu pensa ser um avanço profissional, naquilo que tu pensa ser um entretenimento, é Deus te preparando para te introduzir em determinados lugares. Davi era músico, e um músico temente a Deus. Não é? Um músico temente a Deus. O ponto de número 2, a excelência de Deus em nós mediante sua presença. Subponto 1, a presença de Deus em nossas vidas. A lição diz: a busca pela presença de Deus em nossas vidas é um anseio profundo e inerente ao ser humano. As histórias bíblicas nos revelam muitos homens e mulheres que buscaram ardentemente um relacionamento mais profundo com Deus e, em decorrência dessa prática, vivenciaram grandes experiências. Vamos lembrar aqui o ponto do subponto, né? A proposição, fica melhor, a construção gramatical. A proposição aqui desse subponto 1. A presença de Deus em nossas vidas. O segredo de Davi, mais uma vez repito, não estava em sua habilidade com a funda, nem em seu talento musical, mas em algo muito mais profundo, a presença de Deus em sua vida. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 18, salvo engano, deixa isso bem claro. O Senhor era com ele, o Senhor era com ele. Nós vemos que essa realidade espiritual marcava cada aspecto da vida de Davi. O Senhor era com ele, o Senhor era com ele. Tanto que lá na frente, quando ele peca, ele faz uma oração dizendo assim: não retiras de mim o teu espírito. Porque ele viu o que aconteceu com Saul. E ele ora aos prantos, quebrantado: não retira de mim o teu espírito, não retira de mim o teu espírito. Quando Samuel derrama o óleo sobre a cabeça de Davi, algo extraordinário acontece. O Espírito do Senhor se apossou de Davi desde aquele dia em diante. E isso aqui meio que prefigura a habitação do Espírito, como é no Novo Testamento. Porque, ao que tudo parece, não era algo temporário, como a unção de Sansão, ou parcial, como a dos 70 anciãos, lá no contexto da vida de Moisés. Não. Parece que era algo ali mais intenso, a unção presente na vida de Davi.
E a vida de Davi, ela nos ensina algumas coisas. Guarde isso aí, porque são insights. Anote na sua revista, não deixe só no papel do subsídio não. Se você imprimir ou só no PDF que você baixa aí no seu celular ou tablet. Rabisca aí sua revista com isso. O que a vida de Davi nos ensina? Que a verdadeira grandeza vem da presença de Deus e não dos nossos méritos. Que os dons naturais só alcançam plenitude quando são consagrados. Então você só vai ser um músico no mais profundo do sentido da palavra se você consagrar esse talento a Deus. Porque tinha muitos arpistas como Davi, mas só ele tocava e o espírito mau era afugentado. Por causa da presença de Deus na vida do jovem. O preparo nos lugares ocultos é essencial para o chamado público. E a unção divina transforma atividades comuns em ministérios poderosos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Subponto 2 diz, o cristão e a sua espiritualidade. A lição nos fala, quando o jovem cristão se permite ser conduzido pelo Espírito Santo, Deus, pelo Espírito de Deus, o seu coração o impele progressivamente a buscar um crescimento, uma crescente intimidade com o seu Senhor. É nessa dinâmica que a espiritualidade vai se desenvolvendo. Parece que o óculos está vencido, né? Mas vamos lá. O que é espiritualidade? A proposição desse subponto diz o cristão e a sua espiritualidade. Aí o comentarista diz assim, é nessa dinâmica que a espiritualidade vai sendo desenvolvida, nessa dinâmica de buscar, nessa dinâmica de querer ter intimidade com Deus. O que é espiritualidade? Espiritualidade não é sobre quantas vezes você vai à igreja, quantas horas você ora ou quantos versículos você decora. É sobre vida com Deus. É sobre ter um relacionamento real que transforma seu caráter, seus pensamentos e suas atitudes. É o Espírito Santo moldando você para ser mais como Cristo. Não apenas na teoria, mas no dia a dia. Isso é espiritualidade. No entanto, o que se observa é que muitas pessoas vivem uma vida de fé, uma vida de fachada, né? Uma fé de fachada. Elas têm uma rotina sem realidade, vai aos cultos, cantam hinos, mas o coração está distante. Elas têm emoção sem transformação, se emociona, chora nos cultos, nos louvores e nas pregações, mas não muda de vida. É por isso que arrependimento não é quando você chora, mas é quando você muda. E conhecimento sem prática. Sabem Bíblia, mas não obedecem. E Jesus nos alertou contra isso, com relação a isso lá em Mateus 15:8. Este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, a gente precisa tomar cuidado com uma espiritualidade de fachada, superficial. Como é então que a gente desenvolve essa verdadeira espiritualidade? Para desenvolver uma espiritualidade genuína, é fundamental seguir os princípios bíblicos que orientam o crescimento na fé. O apóstolo Paulo nos dá um desses princípios lá em Gálatas 5:25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então a verdadeira espiritualidade ela começa quando abandonamos a autossuficiência e passamos a viver em plena dependência de Deus, permitindo que o Espírito guie os nossos passos. É andar não mais na direção do meu coração pecaminoso, mas na direção do Espírito. Como é que eu desenvolvo uma verdadeira espiritualidade? Por meio da leitura, da meditação e da prática da palavra de Deus. O Salmo 1, no seu verso 1, 2 e 3, ele diz o seguinte: bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Jesus, ele ratifica essa ideia quando em Mateus 4:4 ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. As Escrituras, elas são o alimento indispensável para fortalecer a nossa fé. Aí em seguida, como princípios para o crescimento da intimidade, da fé e para o desenvolvimento da verdadeira espiritualidade, nós temos a oração, temos o jejum, temos o congregar. Porque é na congregação, na comunhão com os outros irmãos, na vida em comunidade, que somos aperfeiçoados. Ferro afia ferro. É na convivência que nós aprendemos a perdoar, suportamos as falhas, amamos, servimos. E tudo isso nos prepara para o desenvolvimento de uma espiritualidade autêntica e sadia. Quer crescer na fé? Siga esses princípios. Não tem segredo mirabolante, segredo oculto. Não. Não tem aquela ideia do gnosticismo, né? Um conhecimento secreto para tal. Não. Os passos aqui estão bem simples. Não tem segredo na vida cristã. Quer ser um homem ou uma mulher de Deus? Ore, leia, jejue, viva a palavra. Terceiro subponto, conduzido pelo Espírito Santo.
O texto bíblico nos revela que o Espírito do Senhor estava com Davi, da mesma forma que esteve com Josué e Saul. Ao longo do Antigo Testamento, diversas vezes o Espírito Santo é mencionado. E, como Deus sempre esteve presente, nesse período o Espírito habitava nas pessoas para o desenvolvimento de ações específicas no meio do povo de Deus. Já a partir do Novo Testamento, o cristão ou os cristãos recebem a habitação permanente do Espírito. A narrativa bíblica apresenta uma teologia progressiva, não é progressista, progressiva da atuação do Espírito Santo que merece cuidadosa reflexão. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós percebemos um enchimento temporário do Espírito a uma classe determinada de pessoas e para fins e propósitos bem específicos. Já no Novo Testamento, essa habitação, a vinda do Paracletos, ela é uma coisa permanente. Ele habita em nós, ele habita na igreja, não mais de forma temporária, mas permanente. É o conceito da própria palavra habitação. Ele habita em nós. E a implicação prática desta verdade é que nós devemos viver pelo Espírito, devemos andar pelo Espírito. Nós devemos ser cheios do Espírito. O termo andar, lá de Gálatas 5:25, sugere um avanço ordenado, passo a passo, em sincronia com a direção do Espírito. Não se trata de uma mera mudança comportamental externa, mas de uma transformação ontológica que afeta nosso modo de ser no mundo. Andar com Ele, passo a passo, eu vou estar sendo mais alinhado ao compasso do Espírito. Eu vou estar me alinhando, não é, ao compasso do Espírito. Quando Paulo diz em Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito, ele está falando de algo ali que é operado de forma contínua. Que é operado, não, vivenciado de forma contínua. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos de forma contínua. Contínua. Glória a Deus. Vamos progredir, meus irmãos? Vamos progredir, não é? Nossa vida deve ser conduzida pelo Espírito Santo, acho que ficou claro aqui. Ponto 3, a excelência de Deus para cumprir uma difícil missão. E aqui nós vamos seguir o seguinte roteiro nesse ponto aqui. Um rei atormentado, um reino em apuros e qual é a nossa difícil missão. Vamos lá, vamos tentar trazer uma explicação que dê uma progressão aqui no pensamento, naquilo que a gente está estudando. A excelência de Deus para cumprir uma difícil missão. Um rei atormentado, a lição diz. Assim que o Espírito do Senhor deixou Saul, um espírito maligno começou a atormentá-lo, deixando-o inapto para decisões sensatas e violento com aqueles que estavam próximos a ele. Até mesmo seus servos ficaram impressionados com a ação maligna na vida do rei e sugeriram trazer um músico para que o monarca se acalmasse e o espírito maligno o deixasse em paz. Nesse contexto de tormento e fúria, Davi foi introduzido na corte de Saul. Que momento para chegar lá na corte, né? Que momento? Momento que o rei está perturbado, momento em que uma guerra se desponta. Meu Deus do céu, é uma coisa difícil. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 14 e 15, a Bíblia diz assim: depois que o espírito se retirou de Saul, um mau espírito vindo da parte do Senhor o atormentava. Eu não vou comentar isso aqui nos detalhes, né? Um mau espírito vindo da parte do Senhor. Deus permitiu essa ação desse mau espírito na vida de Saul. Assim como ele permitiu a ação de Satanás na vida de Jó. Mas não é que Deus foi lá e mandou, vai lá e atormenta ele, disse ao diabo, vai lá e tenta lá Saul, aperreia Saul. Não. Ele permitiu que isso acontecesse. Então, os servos de Saul lhe disseram, eis que agora, olha, isso aqui é a percepção dos servos de Saul. Eis que agora um espírito mau, enviado por Deus, é a percepção dos servos de Saul, está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso mande que estes teus servos, que estão em sua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa. Eu quero tecer um comentário aqui, um comentário até interessante, não é? Os servos de Saul, eles apresentam um diagnóstico correto, ao declararem que o rei estava sendo atormentado por um espírito maligno. No entanto, eles adotaram medidas superficiais e insuficientes para resolver as crises intermitentes de perturbação mental. O problema de Saul era a sua alienação de Deus,
a sua rebeldia contra o Senhor e sua desobediência às ordens divinas. A solução para Saul era o arrependimento sincero. E não apenas terapia musical. Os conselheiros de mentalidade bíblica parecem ter estado ausentes da corte de Saul. Só tinha Samuel. E Samuel já tinha se afastado de Saul. E seus conselheiros só conseguiram pensar num modo de tratar os sintomas psicológicos do que era um problema fundamentalmente espiritual. A solução oferecida por os conselheiros de Davi, ou de Saul, digo, foi superficial. Saul precisava, em termos aqui de uma linguagem ilustrativa, de uma cirurgia, e eles lhe deram apenas um paliativo. Então, a gente precisa tomar cuidado com certas coisas, não é? Às vezes a gente quer tratar sintomas. Nós precisamos tratar a causa. Precisamos tratar a causa. Então, tome muito cuidado quando, num contexto de vida espiritual, você errar e você querer tratar os sintomas. Tome cuidado, eu vou tratar os sintomas do pecado. Essa tristeza eu vou preencher com outras coisas. Essa vergonha eu vou preencher com outras coisas. Vou mudar de ambiente, vou mudar de... Não. Trate a causa. Você precisa tratar a causa. Tá bom? A causa. E é nesse contexto aqui, no meio dessas circunstâncias desafiadoras, que o recém-ungido rei de Israel é introduzido dentro do palácio. E eu rabisquei aqui o seguinte: a escola de Deus continua. Mesmo que o cenário e a situação de Davi a partir deste momento sejam completamente diferentes. Mas a escola continua. Davi só mudou de série, mudou a turma, mudou de colégio. Mas o colégio ainda continua sendo de Deus. E Deus ainda vai continuar trabalhando em Davi. Subponto 2 diz: um reino em apuros. A lição nos fala: Deus conhece por completo nosso caráter, nossas intenções, nossa visão de mundo e a forma como nos dedicamos a buscar intimidade com Ele. Tanto o profeta quanto o pai do jovem percebeu e viu as coisas com limitações. No entanto, Deus tinha planos surpreendentes para aquela ocasião. E um jovem pastor de ovelhas seria ungido como o novo rei de Israel. Então, olhando para a proposição, um reino em apuros, e olhando para Davi, a solução de Deus para o povo de Israel, a gente percebe o seguinte: Deus tinha o melhor para a nação de Israel. Só que Davi ainda precisava ser preparado para poder cumprir os propósitos divinos. E nesse tempo de preparação, quem era que estava no trono? Um rei perturbado, um rei desobediente. E quando o governante está fora da direção divina, os governados sofrem. E foi justamente isso que aconteceu aqui. Eu deixei toda uma trajetória aqui de Saul para que vocês possam ler aí, certo? Leiam. Mas quando o monarca está fora dos propósitos divinos e age por impulsividade, o povo sofre de forma desnecessária. Soldados caem em batalha. Meu irmão, as consequências de alguém fora da presença de Deus liderando um povo são complicadas. São complicadas. Muitos ficam pelo caminho. É um desastre só. O reino de fato estava em apuros. Mas Deus estava preparando uma solução para esta situação. O ponto de número 3 diz: qual a nossa difícil missão? Irmão Murilo, você não comentou sobre ponto 2. Não tem preguiça não, lê também um pouquinho aqui de subsídio, tá bom? Tá bem explicadinho aqui. O subponto 3 diz: qual a nossa difícil missão? O comentarista ele vai dizer o seguinte: os cristãos ou o cristão enfrenta grandes desafios. Aí o primeiro deles é pelo simples fato de que nós cristãos andamos na contramão deste mundo. Então ele elenca esse primeiro desafio. E aqui no texto da revista, eu coloquei todo o texto aqui no subsídio, ele apresenta a segunda causa aqui. O segundo desafio está ligado à nossa grande missão, a anunciar as boas novas de salvação para um mundo que está imerso em caos e sofrimento. E aí? A pergunta aqui é: o que é que isso tem que ver com o que a gente vinha estudando até aqui? Difícil missão, andar na contramão do mundo, nossa missão, e pregar o evangelho a toda criatura. O que é que isso tem que ver com o que já falamos até aqui? Vamos buscar as conexões. Vamos lá. Olha a conexão aqui. A entrada de Davi na corte de Saul, capítulo 16 do primeiro livro de Samuel,
ilustra o chamado do cristão para viver com integridade em um mundo hostil. Lembra como foi lá a trajetória de Davi na corte? Perseguição, atrás de perseguição, ciúme, tentativa de assassinato, difícil, conspirações para que Davi fosse morto em batalha. Então a gente está nesse contexto de um mundo que nos é hostil. Por não sermos do mundo, não somos amados pelo mundo, somos odiados. Primeiro o nosso Senhor foi odiado. E porque a gente não é daqui, a gente também é odiado. Quando o Espírito do Senhor se afastou de Saul, sua liderança decaiu em paranoia e violência. E nesse contexto, Davi foi trazido, não como político ou guerreiro, mas como artista, um jovem cuja vida interior com Deus, ou íntima com Deus, era tão marcante que até a sua música trazia alívio espiritual. O paralelo crucial está claro aqui. Assim como Davi adentrou em um ambiente corrompido sem se corromper, os cristãos são enviados a uma sociedade que opera em lógica oposta ao reino. A gente está num contexto hostil. Um amigo meu, presbítero, ele disse um negócio interessante. Ele disse, quando Deus quer lhe dar prudência, ele lhe coloca no meio de escorpiões. Davi estava no meio de escorpiões, lá na corte de Saul. Mas ele precisava da prudência. Ele precisava não, ele tinha que ter prudência. 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 Andamos nas trevas, mas somos luz. E qual é andamos nas trevas desse mundo, mas somos luz. E qual deve ser a nossa prudência? Que nossa luz não se apague. Que nossa luz não perca o seu brilho. Davi, além de ser prudente em um contexto de hostilidade, ele deveria também dar testemunho. Para que Deus continuasse com ele. Em termos aqui de... Vai soar anacrônico, mas é contextual. Ele deveria ser sal e luz. Ele deveria dar testemunho de que ele era obediente, de que ele servia a Deus, de que ele tinha uma vida de piedade, que não era só uma espiritualidade de fachada. Como? Sendo fiel. Sendo fiel ao Deus de Israel. Neste mundo tenebroso que vivemos, devemos não só ser prudentes e andar na contramão das regras pecaminosas desse sistema mundano, mas também devemos testemunhar do nosso Senhor. Não só por meio de palavras, mas por meio da nossa vida. Devemos dar testemunho de que Ele vive, de que Ele reina e de que nós somos devotos e obedientes a Ele. Por fim, Davi nos ensina, concluindo, que a verdadeira excelência no servir não vem apenas de habilidades ou talentos, mas da presença de Deus em nossas vidas. Ele foi guerreiro, músico e rei, mas sua grandeza estava na dependência absoluta do Senhor. Dependamos do Senhor. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Uma ótima aula de escola bíblica dominical desejo para vocês. Um ótimo final de semana. Olha para mim aqui. Não se esqueça. Abra a jaula.